Olá pessoal, meu nome é Liliane. Eu e o Adriano iremos apresentar para vocês o seminário sobre escadas em concreto armado. Escadas de concreto armado é um tipo de escada muito versátil e é considerado o modelo mais econômico se comparado com outros materiais, como a madeira, mármore e granito. Esse tipo de escada pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos e traz bastante estabilidade e segurança. Projetar escadas de concreto armado é uma atividade complexa que começa com a definição do sistema estrutural que será utilizado. Independente da tipologia, o projeto precisa ser elaborado de acordo com as determinações das normas. A BNT-NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto, Procedimento. A BNT-NBR 6120, Ações para o Cálculo de Estruturas de Edificações. A BNT-NBR 8681, Ações e Segurança nas Estruturas, Procedimento. Na primeira fase, é estabelecido o tipo de escada. Entre as possibilidades estão, quanto à forma, escadas retangulares com patamar e sem patamar, circular ou helicoidal, com laje adjacente ou com degraus isolados. Quanto à direção da armadura principal, armadas longitudinalmente, armadas transversalmente e armadas em duas direções. O dimensionamento de cada tipo de escada é bastante particular. Por exemplo, quando os degraus são engastados, é obrigatório considerar uma força normal supostamente concentrada no ponto mais desfavorável da escada. A definição desse carregamento é apresentada na NBR 6120. Primeiramente, para se obter uma escada confortável, deve-se verificar a relação conhecida como fórmula de Blondel. P mais 2E é igual a 60 a 64 centímetros, em que P é o piso ou passo e varia de 25 a 30 centímetros, E é o espelho e varia de 16 a 18 centímetros, H é a espessura da laje situada abaixo dos degraus, H1 é a espessura da laje medida na direção vertical, HM é a espessura média na direção vertical medida na metade do degrau, LV é o desnível a vencer com a escada, LH é o desenvolvimento horizontal, N número de degraus. A fim de definir a largura do lance, é recomendada a largura mínima de 100 centímetros, sendo usual o uso de 120 centímetros. Na etapa de dimensionamento, são determinadas as armaduras. A especificação está diretamente relacionada com o tipo de sistema estrutural utilizado. Geralmente, as barras de aço são aquelas das categorias CA50 e CA60. Já a resistência do concreto à compressão é calculada em função da classe de agressividade ambiental da região onde será realizada a obra. O mesmo valor é usado para estabelecer a relação água-cimento e o comprimento do cobrimento nominal das barras de aço. Conforme descrito na norma NBR 8681, os carregamentos são classificados de acordo com sua variabilidade no tempo, sendo divididos em 3 categorias: permanentes, acidentais e excepcionais. As ações serão consideradas verticais por metro quadrado de projeção horizontal, sendo elas: a norma NBR 6120 define que este tipo de carga é constituído pelo peso próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. O peso próprio na região dos patamares pode ser calculado apenas multiplicando a espessura pelo peso específico do concreto, que é igual a 25 kN por metro cúbico, conforme a equação. Carregamento de peso próprio do patamar é igual ao peso específico do concreto vezes a espessura do patamar. Para os trechos inclinados, uma solução muito utilizada é calcular o peso próprio a partir de uma espessura média de concreto, conforme a equação. Carregamento de peso próprio da parte inclinada da escada é igual ao peso específico do concreto vezes a espessura do patamar.
Para obter o valor de HM, conforme a figura, utilizaremos as equações abaixo. Cosseno de alfa é igual a P sobre raiz quadrada de E ao quadrado mais P ao quadrado. H1 é igual a H sobre cosseno de alfa, sendo H1 maior ou igual a 7 centímetros. HM igual a H1 mais E sobre 2. Ao reduzir as equações acima, obtemos HM é igual a H sobre P sobre raiz quadrada de E ao quadrado mais P ao quadrado mais E sobre 2. O revestimento, assim como o peso próprio, é considerado como uma carga vertical por metro quadrado de projeção horizontal. O mesmo vai variar do material que o arquiteto detalhou em seu projeto. Conhecendo o material e sua espessura, pode-se calcular a carga de revestimento a partir da equação. Carga de revestimento é igual ao peso específico do material de revestimento vezes a espessura do revestimento. Na ausência dessa informação, é recomendado utilizar uma carga de revestimento de 1 kN por metro quadrado. O peso do parapeito deve ser considerado como carga por metro linear, a menos que ele esteja apoiado em vigas laterais inclinadas. Esta carga pode ser calculada pela equação: carga do parapeito é igual ao peso específico da alvenaria vezes a altura do parapeito vezes a espessura da parede. A NBR 6120 recomenda os seguintes valores para o peso específico da alvenaria de tijolos cerâmicos. Tijolos furados, peso específico da alvenaria de 13 kN por metro cúbico. Tijolos maciços, peso específico da alvenaria de 18 kN por metro cúbico. Segundo a NBR 6120, são carregamentos provenientes do uso da edificação, como, por exemplo, o peso de pessoas, móveis e utensílios. A NBR 6118 complementa a definição ao afirmar que os valores utilizados de cargas acidentais possuem de 25% a 35% de chance de serem ultrapassados em um período de 50 anos. O carregamento acidental ou sobrecarga de uma escada é definida pela NBR 6120. Norma vigente responsável por padronizar os valores de carga acidental para cálculo de estruturas de edificações. Devemos considerar 3 kN por metro quadrado para escadas em residências e hotéis, no caso de uso comum ou em edifícios comerciais, clubes, escritórios e bibliotecas. 2,5 kN por metro quadrado para escadas em residências e hotéis dentro de unidades autônomas. Ao existirem parapeitos apoiados sobre a escada, de acordo com a norma, deve-se considerar uma ação horizontal P, kN por metro, aplicada a uma altura de 1,1 metros, independente da altura do parapeito, conforme a figura. Segue abaixo o valor de P para situações mais usuais. 1 kN por metro para áreas privativas de unidades residenciais, escritórios, quartos de hotéis, quartos e enfermarias de hospitais, coberturas, terraços e passarelas. 1 kN por metro para escadas privativas ou sem acesso público e escadas de emergência em edifícios. E 2 kN por metro para escadas panorâmicas. Olá, meu nome é Adriano e darei continuidade a partir do tópico escadas retangulares. Neste tópico falaremos sobre escadas armadas longitudinalmente, escadas armadas transversalmente, no qual citaremos escadas apoiadas em vigas laterais com laje adjacente, escadas apoiadas em vigas com degraus isolados, escadas engastadas em viga lateral com degraus isolados e em seguida falaremos sobre escadas armadas em cruz, escadas com laje em balanço, escada em viga reta com degraus em balanço e, por fim, escadas com degraus engastados 1 a 1, mais conhecida como escada em cascata. Nas escadas armadas longitudinalmente, a armadura principal encontra-se na mesma direção do sentido de subida da escada, onde os apoios costumam ser localizados no início e no fim do lance da escada. Quando não existe apoios ao longo da escada,
devemos utilizar o esquema estrutural que está representado na figura. Este tipo de escada pode ser calculado com uma viga de largura B, altura H e vão I. Para este tipo de escada, pode-se exigir valores elevados para a espessura H da laje, pelo fato desta escada não poder contar com a colaboração dos degraus na resistência. Para o cálculo, a viga apresenta uma largura de B igual a 1 metro. O momento fletor máximo para as escadas armadas longitudinalmente é calculado pela seguinte expressão, em que M é igual a PL² sobre 8, onde M representa o momento fletor de cálculo, P, o carregamento atuante na escada proveniente de uma combinação última normal e L, a distância entre os eixos dos apoios. No caso de escadas com patamar entre apoios, o carregamento difere do carregamento na parte inclinada da escada, devido à ausência dos degraus. Deve-se então considerar 2 carregamentos, conforme representado na figura abaixo. As escadas armadas transversalmente são sustentadas nas bordas por vigas inclinadas ou parede. A armadura encontra-se disposta na direção transversal no sentido de subida da escada. E assim como nas escadas armadas longitudinalmente, o dimensionamento é feito para uma largura de 1 metro, exceto para a escada com degraus isolados. O momento fletor é determinado pelas condições de apoio, podendo ser apoiada nas 2 bordas ou engastadas em apenas uma extremidade. Nas escadas apoiadas em vigas laterais com laje adjacente, as cargas provenientes dos parapeitos devem ser desconsideradas no dimensionamento deste tipo de escada, por incidirem diretamente nas 2 vigas de apoio situadas nas bordas da escada. Os degraus colaboram na resistência, fazendo com que a espessura utilizada para o cálculo seja a espessura média. O modelo de cálculo deste tipo de escada é representado pela figura ao lado, e o momento fletor é dado pela seguinte equação: M igual a PL² sobre 8, em que M representa o momento fletor de cálculo, P o carregamento atuante na escada e L a distância entre os eixos dos apoios. Nas escadas apoiadas em vigas com degraus isolados, cada degrau é representado por uma laje simplesmente apoiada em 2 vigas de sustentação. A NBR 6120 determina que deve ser considerada uma carga acidental de 2,5 kN na posição mais desfavorável, ou seja, na posição que amplifica o momento fletor solicitante. Escada com essas configurações de apoio, a posição mais desfavorável encontra-se no meio do vão. O momento fletor é dado pela seguinte equação: M igual a Q vezes A vezes L² sobre 8, mais 2,5 vezes L sobre 4, em que M representa o momento fletor de cálculo, Q a combinação de carga que agrupa o peso próprio e o peso do revestimento, a largura do degrau e L a distância entre os eixos das vigas de sustentação. Nas escadas engastadas em viga lateral com degraus isolados, o degrau é solicitado de forma independente dos demais, fazendo com que, desta forma, o cálculo dos momentos fletores seja feito em função do degrau, e não em função de uma largura de 1 metro. A carga concentrada de 2,5 kN deve ser a única carga acidental considerada para dimensionar este tipo de escada. O momento fletor é dado pela seguinte equação: M igual a menos Q vezes A vezes L² sobre 2, mais 2,5 vezes L, em que M representa o momento fletor de cálculo no engaste, Q o carregamento permanente na escada, a largura do degrau e L a distância entre os eixos da viga e a extremidade livre da escada. A NBR 6118 estabelece que o momento solicitante de cálculo de lajes em balanço deve ser multiplicada por um coeficiente, majorando o momento que será utilizado no dimensionamento. Esse coeficiente é representado de acordo com a tabela representada. As escadas armadas em cruz, também conhecida como armada nas 2 direções, possuem apoio nos 2 sentidos.
Esta escada pode ser calculada como uma laje retangular simplesmente apoiada nos 4 lados ou engastada nos 2 apoios longitudinais e apoiada nos 2 apoios transversais, desde que exista continuidade entre a laje da escada e as lajes dos pavimentos de saída e chegada. Deve-se adotar a espessura média de HM para calcular a armadura na direção transversal e a espessura da laje situada abaixo dos degraus H, para calcular a armadura na direção longitudinal. Os momentos fletores de uma escada armada em 2 direções simplesmente apoiada nos 4 apoios é calculada pelas seguintes equações: mx igual a 0,001 vezes ax vezes q vezes L ao quadrado x e my igual a 0,001 vezes AY vezes Q vezes L ao quadrado x, em que mx representa o momento fletor na direção do menor vão da escada, my o momento fletor na direção do maior vão da escada, ax o coeficiente adimensional para a direção do menor vão, AY, o coeficiente adimensional para a direção do maior vão, Q, o carregamento uniforme da escada, e Lx, a distância entre os eixos dos apoios na direção do menor vão da escada. Os coeficientes A dependem da direção em que se deseja calcular o momento e também da relação entre menor e o maior vão da escada. Esta relação encontra-se expressa na tabela ao lado. As escadas com laje em balanço apresentam uma extremidade engastada e a outra livre. Neste tipo de escada, os espelhos dos degraus atuam como vigas engastadas na viga lateral, recebendo as ações verticais provenientes dos degraus, dadas por unidade de projeção horizontal, onde os elementos horizontais, também chamados de passos, são dimensionados como laje, geralmente como armaduras construtivas. Podemos ver sua representação na figura expressa ao lado. Nas escadas em viga reta, com degraus em balanço, os degraus são isolados e engastados em vigas, podendo ocupar posição central ou lateral, conforme sua representação na figura abaixo. No caso da viga ocupar posição central, deve-se também considerar a possibilidade de carregamento assimétrico, ocasionando torção na viga, com ações variáveis atuando somente em um lado. Devido à pequena largura, os degraus são amarrados como pequenas vigas à utilização de estribos. Neste caso, é interessante adotar dimensões mais robustas que as mínimas estaticamente determinadas. A leveza do tipo de escada pode acarretar problemas de vibração na estrutura. Os degraus também podem ser engastados em uma coluna, onde estará sujeita à flexão composta. Nas escadas com degraus engastados um a um, escada em cascata, caso seja amarrada longitudinalmente, seu cálculo deve ser realizado como uma viga de eixo não reto. Os elementos verticais podem estar flexo-comprimidos ou flexo-tracionados, e os elementos horizontais são solicitados por um momento fletor e força cortante, no caso de estruturas isostáticas com reações verticais. Pode-se considerar os degraus engastados um ao outro ao longo das arestas, resistindo aos momentos de cálculo. Entretanto, recomenda-se dispor de uma armadura na face superior, devido ao grande número de cantos vivos, conforme representado na figura ao lado, sendo estas armaduras indicadas podendo ser substituídas pelas barras indicadas. Agora, vamos falar um pouco sobre as escadas com lajes ortogonais. Elas podem ser em L, em U ou em O. Apresenta-se processo de cálculo simplificado que pode ser utilizado nos casos comuns. As escadas em L, conforme a figura, podem ter ou não vigas ao longo do seu contorno externo. O cálculo das reações de apoio presentes nas escadas em L com vigas em todo o contorno externo pode ser calculada pelo processo das áreas, conforme a figura. O cálculo dos momentos fletores pode ser simplificado ao dividir a escada conforme a figura, ou obtidos por tabelas referentes à laje. As lajes L1 e L2 são consideradas apoiadas em 3 bordas com a quarta livre. As ações encontram-se uniformemente distribuídas nas lajes.
Os detalhamentos típicos das armaduras para esta escada podem ser vistos na figura, conforme o corte AA e o corte BB. O cálculo das reações de apoio das escadas em L sem uma viga inclinada segue o processo das áreas, conforme indicado na figura. O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na figura. Sendo a laje 1 apoiada nas vigas V1 e V2 e na laje 2, a laje 2 considerada apoiada nas vigas V2 e V3, a reação de apoio da laje 1 e 2, obtida pelo processo das áreas, é considerada uniformemente distribuída na laje 2. Esta reação resulta no valor abaixo, que é somada à ação que atua diretamente na laje 2, PC ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre A, C mais D. Os momentos fletores na laje 1 podem ser obtidos através de tabelas, considerando o carregamento uniformemente distribuído, 3 bordas apoiadas e outra livre. A laje 2, considerada biapoiada, tem-se M é igual a PL ao quadrado sobre 8, onde L é igual a C mais D. O valor de P representa a ação que atua na laje 2, esta constituída pela soma da ação que atua diretamente na laje à reação proveniente da laje 1. É recomendado posicionar as barras longitudinais da laje 2 por baixo das relativas à laje 1. O detalhamento das armaduras para este tipo de escada encontra-se esquematizado na figura, conforme o corte AA e o corte BB. Conforme foi dito para as escadas em L, as escadas em U também podem obter ou não vigas ao longo do seu contorno externo. Este tipo de escada encontra-se esquematizado na figura abaixo. As reações de apoio, calculadas para as escadas em U com vigas em todo o contorno externo, segue também o processo das áreas, conforme podemos verificar na figura abaixo. Os momentos fletores podem ser obtidos através de tabelas ou dividindo a escada conforme a figura abaixo, no qual as lajes L1, L2 e L3 são consideradas apoiadas em 3 bordas, com a quarta livre, e as ações uniformemente distribuídas nas lajes. Os detalhamentos típicos das armaduras para este tipo de escada está esquematizado na figura abaixo, conforme o corte AA, o corte BB e o corte CC. As reações de apoio para as escadas em U sem as vigas inclinadas V2 e V4 podem ser calculadas também através do processo das áreas, conforme indicado na figura. Os momentos que atuam na laje 2 podem ser calculados por tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído, 3 bordas apoiadas e outra livre. As lajes L1 e L3 são biapoiadas e são calculadas da seguinte forma: M é igual a PL ao quadrado sobre 8, onde L é igual a mais D. E P equivale à ação total atuante em cada laje. O detalhamento das armaduras está esquematizado na figura, com as armaduras longitudinais das lajes L1 e L2 passando por baixo das relativas à laje 2. As reações de apoio para as escadas em U sem a viga inclinada V3 também podem ser encontradas através do processo das áreas, conforme a figura. O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na figura. Considerando-se a laje 1 apoiada nas vigas V1 e V2 e na laje 2, já a laje 2 é considerada apoiada nas vigas V2 e V4. Por fim, a laje 3 apoia-se na laje 2 e nas vigas V4 e V5. Os momentos fletores atuantes nas lajes L1 e L3 podem ser calculados por tabelas, considerando-se carregamentos uniformemente distribuídos, 3 bordas apoiadas e a outra livre. A laje L2 é biapoiada e encontra-se da seguinte forma: M é igual a PL ao quadrado sobre 8,
onde L vai ser igual a 2C mais D, onde P é representado pelas ações atuantes na laje 2. O detalhamento das armaduras encontra-se esquematizado na figura. Recomenda-se que as barras da armadura longitudinal da laje 2 passem por baixo daquelas correspondentes à laje L1 e L3. Escadas em O. Este tipo de escada está ilustrado na figura abaixo. Ela também pode conter ou não vigas ao longo do seu contorno externo. Uma escada em O com vigas em todo o seu contorno externo encontra-se esquematizada na figura abaixo. As reações de apoio podem ser calculadas pelo processo das áreas, conforme indicado. O processo simplificado, ora sugerido para o cálculo dos momentos fletores, consiste em dividir a escada, conforme ilustrado na figura anterior. As lajes L1, L2, L3 e L4 são consideradas apoiadas em 3 bordas com a 4ª borda livre. As ações são admitidas uniformemente distribuídas nas lajes. Os momentos fletores podem ser obtidos mediante o uso de tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído, 3 bordas apoiadas e uma livre. O detalhamento típico das armaduras é análogo ao mostrado para as escadas em U. Deve-se sempre que possível passar a armadura perpendicular à borda livre por cima da armadura que tenha extremidades ancoradas em vigas. Uma escada em O sem as vigas inclinadas V2 e V4 encontra-se indicada na figura. A figura ao lado mostra a distribuição das reações de apoio segundo o processo das áreas. O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na figura abaixo. Considerando-se as lajes L2 e L4 apoiadas nas vigas V1 e V3, a laje 1 é considerada apoiada na viga V1 e nas lajes L2 e L4, e por fim, a laje 3 apoia-se na viga V3 e nas lajes L2 e L4. As reações de apoio das lajes L1 e L3, obtidas pelo processo das áreas, são consideradas uniformemente distribuídas nas lajes L2 e L4. Portanto, as reações provenientes das lajes L1 e L3 devem ser somadas às ações que atuam diretamente nas lajes L2 e L4. Os momentos fletores que atuam nas lajes L1 e L3 podem ser calculados mediante o uso de tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído, 3 bordas apoiadas e a outra livre. Já as lajes L2 e L4 são consideradas biapoiadas e podemos calcular conforme a equação. M é igual a PL² sobre 8, onde L é igual a 2C mais D. P é representado pelas ações atuantes na laje 2, sendo esta constituída pela soma da ação atuante diretamente em cada laje, as ações provenientes das lajes L1 e L3. O detalhamento típico das armaduras para as escadas em O está contido na figura abaixo, conforme o corte AA e o corte CC, que são iguais, e o corte BB e o corte DD, que também são iguais. Para a memorização do que foi estudado em escadas e vermos na prática como utilizarmos todo esse aprendizado, iremos realizar um exemplo de cargas relativas à escada. Um exemplo prático extraído da segunda parte do livro Curso Básico de Concreto Armado, de Tiago Bom Jardim Porto e Daniele Stephanie Galberto Fernandes. Para a escada do edifício em estudo representada na figura abaixo, tem-se um modelo estrutural equivalente a uma laje armada em uma direção, estando esta apoiada e sob solicitações de cargas verticais. Este modelo, análogo a uma viga isostática, permite a determinação das solicitações e reações por meio do vão de cálculo. As vigas V3 e V6 recebem a escada, e para o cálculo dessas vigas é preciso que seja analisada a influência da escada sobre elas. Para tal, observe-se as figuras abaixo que representam a planta da escada, o corte AA da escada e o detalhe dos degraus. É com a análise desses desenhos representados que encontramos a altura de cada espelho, representado por 16,94 cm, o vão de cálculo,
com o valor de 4,65 metros, a altura da laje da escada, representado por 12 centímetros, o valor de φ de 34,1 graus, x equivalente a 14,5 e um H médio de 23 centímetros. Em seguida, com os valores obtidos, podemos calcular o peso próprio do trecho com degraus, representado por 575 kgf por metro quadrado, o peso próprio do trecho sem degraus, representado por 300 kgf por metro quadrado, e em seguida realizar o cálculo da carga distribuída e da reação do trecho Z no patamar, onde encontramos um valor de Q de 650 kgf por metro e um valor de V de 66,33 kgf por metro quadrado, mas que deve ser adotado 100 kgf por metro quadrado. É importante sabermos que são estimados valores para sobrecarga e revestimento. Em seguida, para o cálculo da carga sobre a escada, utilizamos o exemplo da figura ao lado, em que primeiro calculamos o trecho sem degraus, onde encontramos um valor de 750 kgf por metro, e em seguida calculamos o trecho com degraus, onde encontramos um valor de 950 kgf por metro. Após a realização desses cálculos, calculamos a reação de apoio nas vigas V3 e V6, em que ambas apresentam o mesmo valor, um valor encontrado de 1,944 kgf. Portanto, com os valores obtidos das cargas sobre a escada, utilizamos o F2 para encontrar o gráfico representado abaixo, o gráfico de cortante e de momento. Com a ajuda do F2, obtemos os valores de cortante máxima de 19,4 kN e um valor de momento máximo de 23,9 kN/m. Com esses valores, mais os valores de FCK de 30 MPa, H de 12 cm e B igual a 100, utilizamos a calculadora TQS para encontrar a armadura que será utilizada na escada. Uma armadura encontrada no valor de 7,63 cm². Com a descoberta da área da armadura que iremos utilizar para este tipo de escada, observamos na tabela de valores dos espaçamentos que usaremos ferro com bitola de 10 a cada 10 cm de espaçamento. Após o término do cálculo da escada e a descoberta de que usaremos ferros com bitola de 10 a cada 10 cm de espaçamento, representamos o detalhamento da escada dados pelo corte AA e pelo corte BB.